Jéssica. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma live do TEI Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. Hoje essa live aqui é feita pelo TEI Itaquera, que tem a Denise aqui como gestora, representante da Emperifa, gestora do espaço. Bom, daqui a pouco, tanto a Denise como a Janaína, que daqui a pouco vai entrar, vai falar aí um pouquinho sobre autoconhecimento. Porém, antes de eu passar a palavra para as meninas, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A DESAMPA é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas de empreendedorismo e desenvolvimento local da cidade. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Itaquera, que fica na subprefeitura de Itaquera. Bom, todos os TEIAs estão aí operando com um esquema reduzido, né, devido às medidas de isolamento, porém, todas as equipes gestoras, incluindo a Emperifa, estão aí trabalhando em conjunto para semanalmente oferecer a programação do TEIA Online. Bom, só 2 recados importantes. Um deles é que a DESAMPA está com 3 editais de concurso aberto para gestores do TEIA. Então, se você tem interesse, é só entrar no site da DESAMPA, desampa.com.br/editais, que os 3 editais estão lá. E, além disso, a DESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI. Então, se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live contatos de telefone e de e-mail. Então, é só entrar em contato com algum dos atendentes da DESAMPA. Bom, Denise e Janaína, que vai entrar daqui a pouco, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom dia. Jéssica. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom dia, Jana. Oi. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a participação de vocês. Nós somos do TEIA Itaquera e nós vamos apresentar hoje a nossa live que fala sobre autoconhecimento e raiz da nossa força. E quem vai apresentar para a gente esse tema, quem vai trazer para a gente esse tema é a Janaína Reis. Ela é da Rios de Minas. E aí ela vai contar um pouquinho agora da trajetória dela e depois a gente entra no nosso tema. Bom dia, Jana. Bom dia, Denise. Falo que às vezes a gente passa por alguns desafios e hoje é o da internet, né? Na era da comunicação digital, muitas vezes a gente passa por isso, mas a gente vai seguir aqui tocando. Eu estou muito feliz pelo convite. O que poucas pessoas sabem que a minha vida empreendedora mesmo, quando eu deixei, não empreendedora, acho que empreendedora eu sempre fui, mas quando eu passei de empreendedora a empresária, ela começou com a DESAMPA, quando eu fiz o Mais Mulheres em 2018, né? Então já se vão um ano e pouco, porque foi no final de 2018, e isso fez toda a diferença para que hoje eu pudesse estar aqui, né, fazendo essa live com todo mundo, porque alguns anos atrás, imagina que eu teria a coragem de colocar o meu rosto aqui, né, mesmo com todos os desafios, porque eu jamais me acharia capaz, e vocês vão entender um pouco sobre isso ao longo desse nosso bate-papo, né? Então, eu queria me apresentar. Meu nome é Janaína Reis, eu tenho 47 anos, eu tenho uma filha adolescente de 17 anos, que é a Nicole, é meu braço direito, é ela quem me ajuda, ela quem cuida da parte visual do meu marketing, né? Eu sou formada em administração, né? Sou administradora por formação, sou maquiadora por paixão e me tornei terapeuta por missão, né? Sou uma excelente mãe, mas uma péssima dona de casa. E sou muito boa naquilo que eu faço, porque eu faço com amor, eu faço com paixão, eu faço com tesão. Mas isso não me impede de dar umas surtadas de vez em quando. Eu quero chorar, quero me esconder. E nesses dias em que os números, eles
não chega onde eu quero e onde eu preciso, eu vou chorar na cama, que é lugar quente. Mas depois disso, eu me recupero. Porque eu lembro que a minha vida, a minha missão, é mais do que só pagar boleto. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é impactar 1.000 mulheres nos próximos 1 milhão de mulheres nos próximos 5 anos. Atrevida? Sim. Ousada? Com certeza. Mas isso é impossível fazer sozinha. E é por isso que eu conto com cada um de vocês para transformar a Rios de Mim em um Rios de Nós. Porque já fui muito rápido, porque estive sozinha. Mas agora eu quero ir longe, junto com essa comunidade. Uma comunidade Ubuntu, que significa que a minha evolução pessoal está a serviço da evolução pessoal da minha comunidade, a nossa comunidade. Então, o convite para vocês é que vocês venham fazer parte dessa comunidade e nos ajude a crescer e impactar positivamente mulheres, homens e crianças e a nossa sociedade ao redor. Muito obrigado a cada um de vocês que está aqui hoje nessa live para escutar um pouquinho daquilo que eu tenho para dizer. Nossa, gente, até me arrepiei agora. Janaína maravilhosa. Nem começou a live e eu já tô ansiosa, gente, para saber o que ela vai falar. Quero dar bom dia para a Lu, do Generoso, para a Nusa, para a Helena, para a Ingrid. Fiquem aí, acompanhem a nossa live, que vai ser capa de revista. Então, vamos lá. Vamos lá. Traz para a gente sobre esse assunto tão importante, que principalmente, né, para nós mulheres, né, que a gente precisa de entender melhor a gente, para evoluir mesmo, assim como você disse. Fala para a gente um pouco o que é esse autoconhecimento, como ele se dá e como que a gente pode começar, né? Tá, joia. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer aqui alguns combinados que eu sempre gosto de fazer. E o primeiro é, eu gosto de contar histórias, né? Eu, como uma pessoa de 47 anos, vocês já devem imaginar, fui criada ao redor de uma mesa, daquelas em que os mais velhos contavam casos e causos, e esses causos e casos que eu venho trazer para vocês. Porque a gente sempre aprende um pouco com a sabedoria dos mais velhos, com aquelas histórias milenares que nem sempre são verdades, mas que calam fundo na alma da gente. O segundo combinado é, eu trago verdades, mas as minhas verdades. E elas muitas vezes podem não fazer sentido para vocês. E tá tudo bem. O importante é esse acolhimento dessa história, de entender se faz sentido ou não, saber se você quer carregar isso para a vida ou não. E tá tudo bem. E vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente começar a falar efetivamente sobre essa trilha de autoconhecimento. O segundo é, eu adoro bater papo, gosto que vocês interajam, então eu vou falando de bloquinhos, né, vamos dizer assim, e a Denise vai lendo aí os comentários de vocês e vou fazendo pausas para que a gente possa interagir, ouvir, ler um pouquinho sobre esses comentários, e se tiver perguntas, a Denise vai me fazendo, porque se eu ficar entre um e outro, eu me perco, tá legal? Bom, então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é poder, né? Dizem que quem tem informação tem poder. Autoconhecimento é poder, mas é um poder que vem de dentro, né? É a gente se saber, saber como a gente é, como a gente se comporta e o mais importante, por que a gente é e por que a gente se comporta de determinadas maneiras na nossa vida. E como que isso reflete na maneira como a gente lida com a gente mesmo, na maneira como a gente lida com o outro, na nossa família, nossas relações familiares, as nossas relações amorosas e as nossas relações com os nossos clientes e fornecedores. Por que eu falo isso? E aqui vai a nossa primeira historinha. Vocês ouviram lá na minha apresentação que eu sou uma péssima dona de casa, né? E como boa, péssima dona de casa que eu sou, a minha casa é extremamente desorganizada. Por quê? Porque eu, Janaína, sou extremamente desorganizada. Desorganizada
Não é aquele desorganizado que não sabe onde enfiou as chaves, não sabe onde está o controle da televisão. Sim, eu também sou dessas e minha filha vive me xingando, porque ela, ao contrário de mim, é organizada. Mas eu era organizada a ponto de marcar 2 compromissos num dia só e não lembrar de nenhum deles. Sou desorganizada a ponto de falar para clientes que vão enviar um material e não enviar, esquecer de enviar orçamento, esquecer de pagar conta com dinheiro no banco, isso é o pior de tudo, né? Pagar juros. Então, eu sou esse tipo de desorganizada. E quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a buscar sobre os meus comportamentos empreendedores, aquilo que eu poderia fazer melhor para gerir melhor o meu negócio, eu entendi que essa minha desorganização estava me atrapalhando. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a implantar na minha vida métodos para me organizar. Então, eu adotei uma agenda, eu fui ler sobre produtividade, né? E tudo passava por essa questão da organização. Então, hoje eu não vivo sem minha agenda, tudo que eu vou fazer eu anoto, porque se eu não anotar, eu vou esquecer, eu vou deixar cliente na mão. E eu não posso ser uma profissional de excelência se eu deixar o cliente na mão. E aí eu descobri que eu não conseguia trabalhar na minha casa. Na minha casa, minhas coisas não funcionam. Gente, não sei o que acontece. Eu estou pronta para trabalhar, mas na minha casa eu não consigo. Meu cérebro não funciona. E aí, então eu ia para o cowork e passava o dia inteiro no cowork, batendo papo e produzindo, que era o que eu precisava fazer. Quando começou a pandemia, o que aconteceu? Já era coworking, e eu precisei trabalhar de dentro da minha casa. E de dentro de casa, sem poder sair, eu precisava continuar produtiva. E eu fui parar e analisar. Como péssima dona de casa que eu sou, o que a minha casa era? Desorganizada. E a desorganização da minha casa não deixava o meu cérebro trabalhar. Então, eu precisei fazer com que aquela péssima dona de casa criasse rituais de organização da casa, sem perder muito tempo, porque eu sou uma profissional, eu não sou dona de casa, nunca vou ser, mas a dona de casa precisava entrar em ação para que a profissional pudesse atuar com a excelência que ela queria atuar. E é sobre isso, é esse autoconhecimento, é esse poder de fazer com que aquelas coisas que a gente sabe que não funcionam em nós, trabalhem a nosso favor, da gente minimizar e saber que aqueles nossos pontos fortes, né, aquelas coisas que a gente é boa pra caramba, que elas possam efetivamente falar mais alto do que os nossos defeitos. E aí a gente para de se sabotar, a gente para de dar desculpas, a gente para de falar eu não consigo, eu não posso, e a gente começa a entender o quanto a gente é merecedora das coisas que a gente ousa sonhar para nós. Então, isso é autoconhecimento. Ana, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Olha, eu sou, diferente de você, eu sou organizada. Eu consigo me organizar, no entanto que quando a minha casa tá bagunçada, eu travo. Eu não consigo minimamente para eu continuar fazendo as minhas coisas. Às vezes eu preciso simplesmente de tomar um banho, minha casa tá bagunçada, eu não consigo tomar um banho. Aí eu fico enrolando, rodando pela casa, quando eu ver a minha casa tá bagunçada. Por isso que eu não consigo fazer as coisas. Mas eu procrastino demais. Eu tenho um planner, eu tendo planner, porque eu sou da papelaria, né, trabalho com encadernação artesanal, eu ajudo as pessoas a se organizarem, eu me organizo, mas eu ainda tenho um pouquinho de procrastinação. Minha agenda tá bonitinha, eu consigo fazer algumas coisas, mas outras eu não consigo. Por que será? Então, a procrastinação, na verdade, ela é um processo de autossabotagem. E aí a gente precisa começar a entender por que a gente se sabota. Pode ser aquela famosa, que tem gente que acha que é bobagem, mas aquele negócio de crenças limitantes e crenças fortalecedoras, elas realmente existem e elas realmente fazem sentido. Nós que somos mulheres negras, né, nós o povo preto, nós não somos diferentes das outras pessoas. Mulheres brancas, homens brancos, também passam por esse processo de autossabotagem, aquela famosa síndrome da impostora, isso existe em qualquer lugar. A diferença é que muitas vezes
nosso povo preto, além desse processo interno de autossabotagem, muitas vezes ele pode vir carregado desse racismo estrutural que a gente vive. Isso é claro, isso é nítido. O que a gente precisa fazer é trazer a nossa visão, né, expandir a nossa consciência para entender aquilo que é nosso e aquilo que é interno e aquilo que é externo, aquilo que é imposto para nós. Então, todo o processo de procrastinação, ele passa por, quando a gente quer se livrar de procrastinar, a gente primeiro precisa entender por que a gente procrastina. E uma das coisas que eu procrastinava, por isso que eu falo muito de mim, das minhas verdades, e aí a gente vai traçando paralelo na vida de quem ouve, né, as pessoas que ouvem começam a tentar traçar paralelos na vida delas, eu não me achava merecedora, e não me achava capaz de fazer, né? Por mais que eu soubesse, eu achava que as pessoas não iam me ouvir, que eu não podia, que eu não sabia o suficiente para falar para as pessoas aquilo que eu sei, né? Eu achava que a gente como pessoa, eu como mulher, não era ouvida. E eu precisei fazer uma viagem lá atrás na minha vida. E para quem já me conhece sabe que as minhas histórias a gente fala muito de racismo, mas as minhas histórias mais opressoras, elas passam pelo seio da minha família, né? Então, quando eu entendi que eu não era merecedora, eu precisei, para entender, né, por que eu procrastinava, eu fiz uma visita ao meu passado e eu lembrei que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu repeti de ano na escola, né? E a minha mãe, ela é empregada doméstica, gente, com muito orgulho, jamais falar mal, porque a mãe me ajudou muito, inclusive financeiramente, tá? Mas entendam o peso da palavra que a pessoa que me disse isso, ela disse que eu jamais ia servir para nada na vida, a não ser lavar banheiro dos outros, assim como a minha mãe fazia. Isso para mim criou um peso muito grande, e eu achava que eu realmente não poderia fazer nada a não ser lavar banheiro, né? Tanto que eu odiava lavar banheiro, porque isso para mim tinha um peso muito negativo, muito opressor. Então, quando eu entendi essa liga, eu falei, cara, mas eu mereço mais que isso, porque eu sou muito boa naquilo que eu faço. Quem me ouve, quem fala, quem vê meu trabalho, fala que eu sou boa, porque está na hora de eu acreditar naquilo que eu faço. Então, primeiro, é saber por que a gente procrastina, busca lá no fundo da alma, né? Por que a gente realmente procrastina. E segundo, é ter propósito, porque quando a gente tem propósito na vida, a gente elimina a procrastinação, né? Porque enquanto a minha vida foi somente pagar boletos, e claro, eles são importantes, porque eu pago aluguel, eu pago as contas, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que comer, né? Eu tenho uma filha, eu crio ela sozinha. Então, sim, pagar boletos é importante. Mas o que está por trás daquilo de pagar boleto? Porque se fosse só pagar boleto, eu ia continuar vendendo brigadeiro no metrô, como eu já fui muitas vezes, porque eu precisava pôr comida para dentro da minha casa. E foi muito legal a experiência, porque eu aprendi que não é vergonha nenhuma vender, né? Mas qual é o meu propósito real? É impactar mulheres, é fazer com que elas entendam que elas são capazes demais, que elas são merecedoras, que dentro delas tem uma potência que só está adormecida, só está esperando para acordar, igual um leão que ruge, igual uma filha selvagem que anda descalça e não tem medo de nada, tem um destemor dentro dela que é capaz de mover o mundo. Se eu não me engano, a Angela Davis, ela diz assim, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Hoje, nós somos consideradas a base da pirâmide, porque nós temos os piores salários, os piores empregos, mas a gente precisa se lembrar que quando a gente começar a se movimentar, toda a estrutura da sociedade, ela se movimenta junto. A gente não precisa aceitar os lugares que querem colocar a gente. Eu escutei um tempo atrás alguém falar assim sobre os lugares que me cabem, né? A gente está adoecendo porque... E foi uma pessoa negra, e essa frase está carregada do racismo que ela viveu, e ela fala assim, a gente está adoecendo porque a gente quer se infiltrar nos lugares em que não querem a gente, em espaços que não querem a gente. Peraí, eu tenho direito a esse espaço. Então, eu não vou adoecer. O lugar que me cabe é o lugar onde eu quero estar.
E se a pessoa for racista, desculpa, fogo nela, porque não literalmente, mas com a minha força e com o meu poder. Eu não vou deixar que ela me oprima, porque ela se acha superior a mim. Eu sou igual a ela. Talvez eu seja até melhor, porque eu sei qual é o meu lugar no mundo. E o meu lugar é onde eu quero chegar. É aquele que eu almejei para mim e é aquele que eu quero conquistar. Olha, gente, muito obrigada pela resposta, Jana. Mas olha, muitas questões, já quero marcar, gente. Quem quiser o atendimento da Jana, curte ela lá no Instagram, Rios de Mim chama, a gente vai colocar aqui nos comentários para vocês entrarem em contato, conhecer a Jana melhor. Eu também vou pedir para vocês preencherem depois o nosso formulário de pesquisa, né, de satisfação, para a gente melhorar as nossas atividades. E, Jana, a gente tem 2 perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Adriana. Vai aparecer aqui na tela para a gente. Não se achar capaz tem a ver com a relação com a mãe, caso ela não apoiou na infância? Essa é a pergunta da Adriana. Super a ver, super a ver. Assim como no meu caso, o peso maior era do meu pai, né? Porque eu fui criada por ele, e aí é história para outro papo, a história da minha vida, porque eu fui criada pelo meu pai. Mas tem muito a ver, tá? Então, quando a gente não recebe apoio das pessoas que a gente admira, que a gente tem como herói, né? A gente não se acha capaz. Isso está muito ligado. Né? A gente tinha dito que a gente ia falar um pouquinho sobre os 3 chakras. Eu sou reikiana, né? Sou terapeuta reiki, e a gente acredita que, né, a gente sabe pela sabedoria milenar que ao longo do nosso corpo existem 7 chakras principais. Os 3 primeiros, que é o básico, o umbilical e o do plexo solar, eles falam justamente sobre essa relação que a gente tem com o eu, com a nossa família e com as nossas relações comerciais, e como que isso impacta naquilo que a gente, na forma como a gente empreende, né, especificamente, porque a gente está falando muito sobre mulheres empreendedoras. Então, quando a nossa relação com a nossa família, que vem do útero, né, essa relação com a família não é legal, e a gente não consegue se livrar dessas amarras, dessas correntes, dessas crenças limitantes, isso vai impactando no nosso eu pessoal, e isso impacta na forma como a gente lida com o dinheiro, com a forma como a gente lida com os nossos negócios, né, aquela coisa de sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, mas a gente só quer sonhar pequeno porque a gente tem medo de se frustrar com o grande, né? Eu comecei falando que eu quero impactar 1 milhão de mulheres. Gente, é uma meta extremamente ousada, mas eu sei que é extremamente capaz. E algum tempo atrás eu jamais poderia sonhar com este número, né? Porque eu jamais me acharia capaz de, né? É engraçado que, por exemplo, hoje a gente está num super desafio aqui, né? A internet já caiu várias vezes. Eu comprei aquele pedestal, aquele ring light, que era o meu sonho ter um, então eu comprei. Só que o ring light, conforme eu coloco o celular, ele toma para frente. Então eu estou fazendo a live segurando ele, porque senão ele cai. Gente, se fosse em outra época, eu ia dizer assim, gente, é um sinal de Deus para eu não participar disso. Vou pedir desculpa, falar para as meninas que a minha internet é aérea, não vou fazer. Né? Mas não, a gente faz com desafios mesmo, porque a gente tem um propósito. Se cair, a gente volta. Se não der para voltar, a gente remarca. Mas eu tenho um propósito na minha vida. E não importa quais as dificuldades que a gente tenha, a gente vai seguir em frente. Então, sim, tem a ver com a questão da família. Os pais da gente são muito influenciadores na forma como a gente pensa, né? Vocês lembram que eu falei, vai chorar na cama que é lugar quente, porque eu escutava muito isso, porque a gente não podia falar dos nossos angústias, das minhas, né? Das minhas angústias, dos meus medos, né? Minha família não precisava me ver chorando, porque isso irritava, chora na cama que é lugar quente, né? Então chora sozinha. Isso mostrava que a gente não podia mostrar as nossas fraquezas, ninguém precisa saber quais são os nossos erros, nossos defeitos, porque a gente tem que ser forte o tempo todo, e quando a gente se acha incapaz de mostrar essa fortaleza o tempo todo, a gente faz o que? A gente se esconde atrás das nossas desculpas, dos nossos medos, das nossas culpas e das nossas vergonhas. Uau!
Respondeu, Dri, a pergunta? Com certeza. A gente tem também outra pergunta do nosso colega Raimundo. Vamos lá. Em relação às crenças limitadoras, ou a autossabotagem, digo que precisamos nos libertar de nós mesmos. Você concorda com isso? Nossa, super concordo. Eu acho que eu quase não tenho mais nada para acrescentar em relação a essa pergunta. É exatamente isso. Nos libertarmos de nós mesmos. Porque somos nós, quer dizer, as crenças, elas são criadas na nossa cabeça, né, em relação à família, em relação àquilo que a gente ouve na sociedade, muitas vezes os dogmas religiosos, né, que criam essas crenças limitantes, mas está na nossa mão o poder de nos libertarmos de tudo isso. O que a gente quer realmente carregar para a nossa vida, que faz sentido manter, e aquilo que não faz sentido a gente manter, a gente simplesmente elimina. Simplesmente elimina assim do dia para a noite? Não, gente, é um processo, né? Eu, quando decidi me tornar uma empresária, tem 5 anos, né? Mas daí, até eu me tornar uma empresária de verdade, né, que faz o negócio acontecer, que faz o negócio crescer, foi um processo, até me entender como empresária. Tá, eu decidi, e agora, o que eu faço? Então, fui atrás de autoconhecimento, fui atrás de capacitação pessoal, fui atrás de capacitação profissional. Então, eu entendi que estava na minha mão me livrar de mim mesma, dessas amarras que eu criei dentro da minha cabeça. E aí foi show de bola. Jana, a gente tem um comentário da Ana. Janaína, eu tenho vitiligo e na minha vida sempre fui oprimida por não ter roupas da moda. Minha mãe é mãe de 7 filhos, solteira, trabalhava de faxina no hospital. E eu quero fazer este resgate. Bom, Ana, eu vou te contar, eu acho uma história super linda. A minha história é um pouco diferente da sua, né? Mas assim, eu fui criar, a gente é uma família simples. Na verdade, assim, quando eu era muito novinha, meu pai tinha muito dinheiro. Eu lembro que a gente ia no mercado naquela época da inflação e a gente enchia 2 carrinhos de compra. E aí depois meu pai foi decaindo financeiramente, né? Não vou entrar nos méritos das questões dele lá, mas ele foi caindo muito financeiramente a ponto da gente passar fome, sim, né? De ter um ovo para dividir para 4 filhos. E eu não estou exagerando, era um ovo mesmo. Minha mãe batia omelete porque tinha que dividir em 4 e ela ficava sem comer. Então a gente cresceu ganhando roupa, né? Até hoje eu visto muito roupa doada. Só que hoje eu ressignifiquei isso daí, né? É doada, que legal, porque eu estou contribuindo para um consumo sustentável. Então, assim como eu ganho, eu passo para frente, são coisas muito legais, né? O que está por trás dessa questão da aparência, né, da gente? Existe uma ditadura da moda, existe uma ditadura da beleza, existe uma ditadura daquilo que é perfeito, né? Eu, como maquiadora, uma coisa que sempre me irritou muito, e eu não faço, a menos que a cliente exija, é essa porcaria desse negócio de contorno e iluminação. Porque disseram que existe um padrão bonito de rosto, que é um rosto oval, não sei o quê, e tudo que está fora desse padrão a gente tem que recortar, escurecendo, né? Então, o nosso nariz de batata, o meu ainda é um pouco mais fino, mas o nosso nariz de batata é feio, então a gente tem que afinar, escurecendo aqui, né? A nossa boca é muito grande, então a gente tem que diminuir, fazendo não sei o quê. O nosso rosto é largo, gente, então nós estamos todas erradas. Mentira. Nós somos lindos nos nossos multicorpos, nas nossas multiversões, né? Cada um de nós tem uma beleza. E aquela história de que beleza vem de dentro é verdade, né? A gente é muito mais do que só a nossa aparência, né? E depois eu vou contar um poeminha para vocês, mas na hora que a gente encerrar a live, estiver encerrando a live, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos nossos corpos, né, de nós e os nossos corpos. Mas o que eu quero acrescentar aqui para a Ana, para você fazer esse resgate, basta você querer.
se permitir fazer esse resgate. Busque autoconhecimento, me procura lá, me chama. A gente tem um trabalho bem bacana de fazer esse autorresgate. A gente trabalha de duas formas diferentes e aí a gente conversa um pouquinho, porque muitas vezes sair sozinha dessa prisão é difícil, né? Eu falo, simples, basta querer? Sim, basta querer, mas não é questão, mas o processo às vezes é longo, é dolorido, é difícil, é perigoso, mas é lindo, é mágico, né? E muitas vezes sozinha a gente não consegue, muitas vezes a gente sim precisa de ajuda, precisa de uma mão estendida, né? Precisa de um ombro amigo, precisa de ouvidos externos, né? E é para isso que a Rios de Mim existe, para ajudar que as pessoas façam esse resgate de si mesmas. Nossa, eu não consigo nem comentar, gente, porque eu tô refletindo sobre mim. Muito bom, tô adorando. A Ana, Jana, Obrigada. tem outro questionamento. Uhum. Até onde você acha que o corpo responde com esses traumas? Qual dica para saber os sinais? Não entendi. Põe a pergunta para mim que eu não entendi de novo, peraí. Não entendi direito. Até onde você acha que o corpo responde como esses traumas e qual a dica para saber sinais? Até onde? Super. O corpo responde muito. E às vezes a gente nem percebe. Vou contar como eu comecei a Rios de Mim. Né? Eu acho que isso exemplifica bem o que a Ana está falando. Eu trabalhava como maquiadora, eu ainda trabalho, tá, gente? Apesar da Rios de Mim ter hoje está tomando 90% do meu tempo, eu ainda sou maquiadora, eu atendo algumas clientes. E aí eu estava no auge, né, do meu trabalho, super desenvolvendo, fazendo eventos, e aí eu tive um piripaque, achei que eu estava infartando, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela síndrome do burnout. A síndrome do burnout é quando você está tão esgotada fisicamente, mentalmente, que você não percebe, o seu corpo entra em colapso. Eu quase cheguei a isso. Eu acordei uma noite passando mal, com meu coração extremamente acelerado, meus braços doloridos, eu achei que eu estava infartando. Eu falei, Senhor, sou só eu e a minha filha no mundo, eu não posso morrer. E aí eu fui para o hospital no dia seguinte quieta, tá? Porque eu não contei para ela, porque eu conheço a minha filha é extremamente psicossomática, né? Vocês têm ideia, se eu fico gripada, ela adoece junto comigo de tanta preocupação que ela fica. Então, não contei nada para ela, fui para o hospital sozinha, fiz todos os exames e o médico falou assim, olha, não é infarto, mas isso foi gerado pela ansiedade, porque eu estava querendo produzir tanta coisa, querendo chegar em tanto lugar, que eu não estava me dando tempo para parar. Foi aí que eu comecei a meditar, voltei a praticar reiki, que eu já era reikiana, e isso... Gente, como a tecnologia nos sabota. A Jana daqui a pouquinho volta. Eu quero agradecer pelos comentários. Quem tiver mais perguntas pode colocar. Se a Jana não conseguir responder, a gente vai fazer um apanhado das perguntas e ela responde depois vocês. E não se esqueça de preencher o nosso formulário de satisfação, tá bom? A Jana voltou. Vamos lá. Então, fui começando a perceber os sinais que meu corpo emitia. Como que a gente aprende a fazer isso? Escrevendo. Não existe coisa mais mágica do escrever. Então, pega um diário para chamar de seu. Gente, pode ser um caderninho velho, não precisa comprar aquele diário. É um caderno velho, coisa que a Ana acho que tem filho, né? Se eu li direito, ela tem um monte de irmão, não sei se ela tem filho. Mas fica aqueles restos de caderno dos filhos que eles não terminam de escrever, vai escrevendo, anota o dia de hoje, tudo que aconteceu no dia de hoje, se precisar parar no meio do dia, anota, faça isso todos os dias, porque você começa a perceber o que aconteceu naquele dia, qual foi a sua reação, né? Por que aquilo aconteceu, por que não aconteceu. Eu vou contar uma outra historinha, né, que eu acho que é muito bacana. Teve um dia que eu saí de casa e eu saí super cedo, e eu saí sem almoçar. Então, eu saí de manhã, né? E assim, eu detesto ir na padaria de manhã cedo. Eu geralmente compro pão um dia antes, à tarde,
para eu poder tomar café da manhã cedo. E no dia anterior eu não havia comprado pão. Conclusão, eu saí só com café preto no estômago. E aí aquele dia foi tão corrido que era 5 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda, não tinha tomado café, não tinha comido nada. E aí eu tenho enxaqueca por conta disso. Então eu cheguei em casa extremamente irritada, com enxaqueca, né? E aí a minha filha estava para ficar menstruada e Dona Nicole, quando está para menstruar, também fica irritada, né? E a gente começou a conversar e assim, ela falou um negócio e eu dei uma nela. Aí ela falou outro negócio, aí eu falei um negócio, ela deu outro em mim. Gente, na terceira eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui entre nós duas. A gente está conversando super bem, por que a gente está sendo grossa uma com a outra? Aí eu parei 2 minutos e falei assim, bom, já sei, eu não comi direito. Eu tô comendo, mas eu ainda tô irritada porque a minha enxaqueca tá doendo, minha cabeça tá doendo porque eu tô com enxaqueca, e isso me deixa irritada. Ai, mãe, eu não dormi direito à noite, esse calor não me deixou dormir, então tô irritada porque eu tô com sono. Então a gente começa a entender por que a gente tava, né, e a gente vem nesse processo, eu e ela, a gente medita todas duas, né, antes a gente meditava mais junto, agora cada uma um pouco mais no seu tempo, no seu ritmo. Então, conforme a gente foi se conhecendo, a gente foi entendendo, né? A gente teve a capacidade de entender por que a gente estava irritada, que não era uma com a outra, mas eram coisas internas nossas, e isso fez parar um processo que poderia ter gerado uma briga séria entre nós, porque realmente nós duas fomos muito grossas uma com a outra, nós demos resposta atravessada sem necessidade nenhuma, mas isso só foi possível porque todo dia a gente faz esse exame, né, de consciência, de checar o nosso corpo, como é que o corpo está respondendo. Então é um exercício diário. E aí com o tempo você vai perceber que todos os sinalzinhos a gente entende. Espero que eu tenha respondido. Ai, que legal. Jana, você falando do escrever, eu escrevo. Mas eu não escrevo todo dia. Eu escrevo quando acontece alguma coisa que eu estou muito chateada, ou quando eu estou muito feliz, ou aconteceu uma coisa muito legal, ou eu ganhei uma florzinha da minha filha, eu coloco lá no meu caderno, como eu faço caderno, né? Então, eu escolhi um tecido que eu gostava mais para fazer o caderno, para eu utilizar aquele caderno, e eu escrevo. Mas tem alguma diferença de escrever quando só acontece alguma coisa muito legal ou muito triste e de todo dia? Então, tem diferença, porque quando você escreve só quando acontece alguma coisa, tudo que você escreve é muito pontual, ele está muito carregado de emoção. E não existe certo ou errado, tá? Ele está muito carregado de emoção, então você coloca aquela emoção toda para fora. E isso é muito bacana, principalmente depois quando você vai ler. Só que quando você escreve todos os dias, independente de ter ou não acontecido alguma coisa, você começa um exercício que a gente chama de atenção plena, e é prestar atenção nos mínimos detalhes, naquelas coisas que geralmente você não iria prestar atenção no teu dia a dia, né? E esse exercício de atenção plena, que é uma das formas de meditar, tá? Para quem não conhece, então esse exercício de atenção plena, de prestar atenção em pequenas coisas, muitas vezes ele pode ser assim decisivo numa tomada de decisão, por exemplo. Então, quando eu percebo que eu estou muito irritada, que eu estou muito nervosa, que eu estou muito ansiosa, e eu preciso tomar uma decisão, às vezes eu opto por não tomar naquele momento, porque provavelmente vai ser a decisão errada, né? Então, esse pequeno exercício de se olhar todos os dias, ele acaba sendo um pouco mais completo, né, nesse exercício de autoconhecimento, porque ele não fala só das emoções, né, das grandes emoções que causam grandes impactos, mas ele fala das pequenas coisas que faz com que a gente aprenda mais ainda sobre nós mesmas. Entendi. Arrasou. Eu tenho outra pergunta. Agora eu tenho a pergunta da Adélia. Vou colocar aqui na tela pra gente. Isso. Como quebrar esse trauma familiar? Falta de apoio ou dê um exemplo? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que ele existe, tá? Segundo, a gente precisa querer quebrar esse trauma, né? Eu já falei da minha relação, né? Daquela história que eu escutei de vocês, né? Como que eu escutei que eu só serviria para lavar banheiro, então eu não me achava merecedora,
tá? E se isso não ficou claro, quem falou isso para mim foi meu pai, então você imagina o peso que isso teve na minha vida. Então, primeiro começou com a decisão, isso não poderia fazer parte da minha vida mais, a partir daquele ali. A Jana travou um pouco, gente. Mas eu quero agradecer os elogios e quem está participando da nossa live. Terceiro, perdoar a pessoa. Jana, me ouve? Oi. Tá travando um pouquinho. Voltei. Voltou. Se você puder voltar a responder. Então, vamos lá. Então, primeiro, querer, né, reconhecer esse trauma. Segundo, querer se libertar desse trauma. Terceiro, perdoar. Perdoar a pessoa e perdoar a nós mesmas. Primeira pessoa, porque a gente percebe... Blá, 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 blá. Estou aqui? Sim, está. Pode falar. Só sua imagem está um pouquinho travada, mas a gente consegue te ouvir. Então, vamos lá. Perdoar a pessoa, porque a gente começa a entender que talvez ela tenha feito... Vamos aguardar um pouquinho, gente. A Jana já volta. Eu vou colocar aqui o Instagram dela para vocês. Seguir ela. Quem quiser o atendimento dela, né? Que ela faça o trabalho junto com vocês. É só chamar a Jana no Instagram. Vamos lá. Bom, e aí perdoar, né? Porque a pessoa está fazendo aquilo com aquilo que ela consegue dar para o mundo, né? A gente tem a gente transborda aquilo que a gente tem por dentro. E talvez ela tenha feito com a melhor da intenção dela. E saber que a gente pode reescrever a nossa história a partir de nós, né? Então, querer reescrever a nossa história a partir de nós. Saber que a gente não precisa... É bom a gente quer contar com a nossa família, mas a gente tem que ser independente de. Então, se a gente acredita em algo, acredita que pode, a gente faz e busca apoio talvez em outras mãos, em outros braços, né, em outros olhares. E muitas vezes a nossa família não consegue nos dar. Só um minutinho, gente, que ela já volta. Ela cai, mas ela volta. Tá voltando. Bom, entender que muitas vezes a família não nos dá, não é porque eles são ruins, mas porque eles não conseguem nos dar, porque talvez eles também tenham passado por isso e achem que aquilo é a melhor forma de lidar com as coisas. Espero ter respondido. Se eu não respondi, pode me chamar lá no direct da Rio de Mim, que eu converso. Eu falo um pouquinho mais, tá, gente? Jana, tem uma outra pergunta aqui, da Edmusa Ribeiro. O que você acha do ditado, se quiser voar com águias, não ande com patos? Ando pensando muito nisso. Super faz sentido. Sabe aquela história que a gente é a soma das 5 pessoas com as quais a gente mais convive? Ela é real. Então, quando a gente se cerca de pessoas fantásticas, negativas, é assim que a gente vive. Porque a gente quer pertencer. Então, a gente quer pertencer ao nosso meio. Se a gente está no meio, se a gente está no meio de pessoas negativas, de pessoas pato, de pessoas que são diferentes daquilo que a gente almeja para a nossa vida, a gente tem que se afastar. Não é esquecer, nunca mais ligar e desistir. Não sei o quê. Não precisa brigar com a família, porque muitas vezes esses fatos são as nossas famílias, então nunca mais eu vou frequentar a casa da minha irmã, nunca mais eu vou frequentar. Não precisa. Apenas se afaste e procure conviver com pessoas que são o espelho daquilo que você quer ser. Às vezes não dá para frequentar
fisicamente o meio, mas leia bons livros, ouça histórias. E hoje existe muito livro digital, às vezes a gente não tem, né, como comprar o livro físico, não tem como ter o livro físico. Lê bons livros, acesse a internet, YouTube, procure coisas que te inspiram, né, porque a motivação, ela vem de dentro, a inspiração vem de fora. Então, procure coisas que te inspiram e modele pessoas, empresas que sejam aquilo que você quer alcançar, tá? Então, é bem isso, viva com águias. Se você quer voar como as águias, viva com as águias. Né? Eu não sei se vocês viram um tempo atrás um porquinho que vive... Bem na hora da história caiu, gente. É daí que ela já volta. Eu vou colocar aqui de novo para vocês o link da nossa avaliação, tá? Quem pudesse, para melhorar o nosso serviço, os nossos trabalhos. Jana, parou na história do porquinho. Isso. Há um tempo atrás passou na televisão, todo mundo estava rindo, que era o porquinho que vivia com o cachorro e até latia. Ele deixou de ser porco. Repete de novo, Jana. Você falou ele deixou de ser porco. Ah, tá. Então, o porquinho passou na televisão e estava todo rindo. O porquinho, ele era criado junto com os cachorros. Então, ele latia. Ele deixou de ser porco. Ele perdeu a essência de quem ele era. Né? Então, quem você quer ser? A gente tem duas perguntas, uma a respeito do escrever e a outra a respeito do reiki. Então, eu vou fazer a da Sueli, que é a respeito da escrita, e depois a gente fala do reiki, que aí a gente fala sobre o seu trabalho, tudo bem? Acho que ela travou. Jana, me ouve? Oi, não te ouço. Tá me ouvindo agora? Eu vi que tem duas perguntas. Isso, tem duas perguntas. Essa da Sueli e outra da Ingrid, que fala sobre o reiki. Aí a do reiki a gente deixa para depois, que aí depois você fala do seu trabalho, tudo bem? Tá travando. Todo dia. Escreve à noite, Sueli, todos os dias. E lembre o motivo pelo qual você foi grato naquele dia. Sempre. Tá? Ah, não aconteceu nada de bom. Seja grato porque você está viva, porque você respira, porque você teve comida, porque você teve água, porque tem ar. Todo dia escreva. Tá? Conte pelo menos todo mundo fala, alguns falam 3, 5, 7, 10 motivos. Encontre o maior número de motivos pelo qual você é grata. Tá? E não importa se aquele dia a tua refeição foi arroz puro, arroz com ovo, cara, te alimentou. Ou cuscuz. Só um minutinho que ela tá voltando. Esse vai aqui. Tem duas Jana. Voltei. A outra. Meu microfone. Repete a resposta da Sueli. Ficou falhando um todos pouquinho. Os dias, tá? Encontre o maior número de coisas pelas quais você é grata. Escreve no finalzinho do dia, para lembrar. Né? E não importa, se for só arroz com ovo que você teve para comer, agradece o arroz puro, agradece a água, enfim. Se não aconteceu nada de bom, né, de diferente, agradece por aquilo. Aconteceu tudo de ruim naquele dia, o que você aprendeu, agradece pelo que você aprendeu. Né? Às vezes as coisas acontecem porque é uma forma de Deus te dizer, não é isso, tem coisa melhor, né? Essa porta está fechando, estou abrindo uma janela. Então, agradece pelas lições aprendidas todos os dias. Então, você tem um caderno da gratidão, escreva todos os dias.
Ok, agora eu vou fazer a pergunta da Ingrid, que é sobre o reiki. Deixa eu só apagar esse comentário. Só um minutinho. Apareceu da Ingrid. Aqui. Como seria então, o reiki? o reiki, né, é o tratamento. O reiki é um tratamento de energia. Como eu falei, nós temos 7 chakras principais, que existem mais, tá? E eles centros de energia. E aí o reiki, ele trabalha com essa energia, invoca a energia divina, vamos dizer assim, né, energia que está na Terra, uma energia telúrica que existe no espaço, e a gente direciona essa energia para a pessoa que a gente está tratando. Ela atua no corpo físico, mental e espiritual, né? Porque a gente entende que os desequilíbrios energéticos, eles podem atuar no corpo físico, e muitas vezes o que acontece no corpo físico também interfere no campo energético. Então a gente atua para que essa energia ela se equilibre e a pessoa tenha mais consciência sobre ela mesma, né? Ajuda nesse processo de autoconhecimento. No meu tratamento, como eu também sou professora de meditação, eu adicionei a meditação, porque é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Então a gente faz todo o tratamento. Dá para enviar à distância, e hoje é como a gente mais trabalha, porque não dá para ficar indo de uma casa para outra, né? E aí a pessoa está disposta a receber energia, então quando a gente conversa, né, vai ser, por exemplo, de tal a tal hora, né, a pessoa ela entra em estado de meditação, em estado meditativo, que é de concentração no recebimento dessa energia, e ela fica ali durante algum tempo. A Jana já volta, gente. Tem algumas perguntas que que eu tô olhando aqui. Depois eu vou passar para a Janaína essas perguntas, porque a nossa live está chegando ao fim. Temos 1 hora de live quase. E aí depois a gente faz um apanhado das perguntas e a Jana responde para vocês. Tá bom? A Jana voltou. E aí, a gente vai trabalhando energeticamente para que tudo fique em equilíbrio, nem aberto demais, nem fechado demais. Lá no meu Instagram, no Rio de Janeiro, tem bastante material sobre o reiki, então se falhou alguma coisa aí no processo de comunicação, vale o mesmo, né? Entra lá, procura o material, e se ficar dúvida, A Jana está travando, gente. Mas segue ela lá no Instagram, @riosdemim, é o Instagram da Jana. Ela vai atender vocês, conversem com elas, se valem a pena tratar, né, iniciar esse autoconhecimento. Eu acho que vale a pena a gente entrar em contato com ela para saber como que a gente pode iniciar tudo isso. Eu vou entrar, já vou marcar aqui na minha agenda que eu preciso de falar com a Janaína. Eu quero agradecer a todos e a todas que participaram da nossa live. Quero agradecer a Ade Sampa, as meninas que participaram do coletivo, Tereza, Sueli, Raimundo. Raimundo, depois a Jana te responde, tá? Suas perguntas, que surgiram mais perguntas do Raimundo. A Jana entrou de novo. Estava aqui falando, Jana, que quem quiser entrar em contato com você, entra no Instagram, lá tem o seu contato. Fala pra gente um pouquinho, como que a gente faz para entrar em contato com você, como que funcionam os atendimentos. Jana, me ouve? oi, ouço. Eu estava aqui falando enquanto você caiu sobre o seu trabalho, né? Quem quiser entrar em contato com você para entrar pelo Instagram, como que a gente faz esse contato com você para começar esse autoconhecimento? Isso.
Bom, acho que a gente já está quase encerrando, né? Infelizmente, eu ficaria aqui a tarde inteira falando sobre isso, porque é um assunto que eu amo falar. E aí, para encerrar, né? Depois, se der tempo, a gente responde perguntas. Né? Eu vou tentar encerrar antes que eu caia novamente. E, como eu falei, eu ia respondendo a Ana com um textinho que eu gosto muito, né? Eu tô curiosa por esse texto desde o começo da live. Ela vai voltar para falar o texto pra gente. Só um minutinho. Pode falar, Jana, o texto que eu tô curiosa. Vocês me ouvem? Sim, Jana, pode falar. Então, vamos lá. Muitas pessoas falam sobre o meu cabelo, mas se é meu cabelo, ele me pertence, então não sou eu. Né? Falam sobre o meu corpo, mas se é meu corpo, ele me pertence, mas ele também não sou eu. Falam sobre a minha aparência, mas a aparência, ela me pertence, ela não sou eu. Falam sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas sensações, os meus desejos, as minhas paixões. Mas se são meus, me pertencem, então não sou eu. Fazem parte da minha história, fazem parte da construção do meu eu, mas o meu eu é maior que tudo isso. Quem sou eu? O dia em que provavelmente nós soubermos toda a resposta, estaremos findando a nossa caminhada neste mundo. Sou inteira, mas não me sei completa, porque essa jornada para dentro de mim ainda não finalizou. Mas sigo feliz, porque tenho aprendido dia a dia a olhar para dentro de mim, para transbordar a minha melhor versão. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. Gente, gratidão por esse finalzinho de manhã com todos os desafios. Né? Eu acabei tirando o celular do pedestal para ver se melhorava aqui. E eu quero agradecer muito todos os comentários, todas as participações. Então é isso, gente. A Jana caiu de novo, mas a gente quer agradecer todo mundo que participou, toda essa conversa que a gente teve super legal aqui. E ela voltou. Jana? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Oi, pode finalizar. É isso, eu quero agradecer de coração, né, pelas participações e pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa minha grande paixão, que é sobre o autoconhecimento, que é a ferramenta mais poderosa que existe. Né? Quando a gente toma posse disso, a gente é capaz de conquistar o mundo. Primeiro nosso, interno, depois aquele que está ao nosso redor. Ok. Muito obrigada, gente. A gente finaliza a nossa live. Jana, muito obrigada. Foi uma conversa preciosíssima, que acho que fez bastante gente refletir sobre si mesmo. E é isso, gente. Obrigada. Tenha uma ótima tarde e até a próxima live. Tchau, tchau.